vou falar de alguns erros comuns na emissão do manifesto e documento eletrônico, erros que podem causar até multas para a empresa, tá? E é preciso estar atento, porque em alguns estados a cobrança é até mais rígida, né? Nós percebemos às vezes alguns comentários, então é necessário prestar atenção a alguns pontos que eu vou passar a seguir. O primeiro erro mais comum, né, do manifesto é o erro no preenchimento do percurso, né? Então, você precisa estar falando qual que é a rota que você vai percorrer. Existem algumas tags no XML que falam o F de carregamento, o F de descarregamento, né? E o percurso, né? Alguns estados que estão entre essas duas UFs. Então, por exemplo, suponhamos que o carregamento será em São Paulo e o descarregamento no Piauí, ok? São Paulo, Piauí. Se você perceber, dependendo da rota, né? Vamos supor que a rota seja São Paulo, Minas, Bahia e Piauí, lá no XML vai ser necessário informar esses dois estados. Então, como que fica o percurso? Lá vai ter uma tag, tá? Dentro do XML do manifesto, que vai estar Minas Gerais e Bahia. Tá? Esse é um erro comum, as pessoas têm dúvida, às vezes não preenche corretamente e isso pode acarretar multa. Segundo ponto é o esquecimento do encerramento do MDFE. Esse é clássico, esse acontece bastante. Por quê? A transportadora tem que sempre encerrar no final de cada percurso. Então, eu já vi acontecer, por exemplo, de um manifesto ser encerrado com o veículo em trânsito, e aí passou na barreira fiscal, na barreira de fiscalização, e foi multado, porque como que você está com o manifesto encerrado e está passando por aqui, né? Foi feito lá a vistoria e no documento, então está errado, precisa prestar atenção nesse sentido. Quando tiver o MDFE pendente de encerramento, não vai poder autorizar outro, né? Então, por exemplo, se você quer emitir um manifesto para um mesmo veículo que ainda está prestando serviço, você não pode, vai ocorrer a rejeição, né? Então é necessário encerrar corretamente, você encerra só quando o veículo retorna à empresa, acho que é o jeito mais correto de tratar essa situação. E quando há um manifesto na empresa não encerrado há mais de 30 dias, ele também bloqueia a emissão de outros manifestos, né? Precisa estar atento, é preciso criar um processo de encerramento correto quando chega um canhoto, algum documento que identifique a finalização desse manifesto. O manifesto de cargas, né, o manifesto MDFE eletrônico, ele deve ser encerrado, né, ao final do percurso. Transbordo, situações de transbordo, situações de redespacho, né, porque finalizou a prestação de serviço e passou para outra transportadora, em casos de subcontratação, ou em caso de substituição do veículo, motorista ou de container, ou alguma retenção imprevista, tá, de parte da carga, aí é necessário ser encerrado. E no caso de inclusão de mais mercadorias, encerra-se o manifesto e emite-se outro. Outro erro comum, erro na quantidade de emissão de MDFE. Tá? Você não precisa, dentro de um MDFE, você pode ter várias notas ou vários CTEs, sem problema nenhum. Você, na verdade, tem que emitir um MDFE para cada estado. Então, se você tiver 5 documentos, 5 notas fiscais que serão descarregados em São Paulo e 5 notas fiscais que serão descarregados em Minas Gerais, você pode ter 2 manifestos. Um só você não pode ter, você vai ter que quebrar em 2, porque está ultrapassando o limite do estado. Então aqui, por exemplo, não poderá existir mais de um MDFE para a mesma UF de descarregamento, independente do número de descarregamentos realizados naquela unidade. Se no decorrer do transporte houver qualquer tipo de alteração, aquilo que eu já tinha falado, né, encerra-se e emite-se outro. E na inclusão de novas mercadorias, aí tem que encerrar também e emite-se um novo manifesto.
Outro erro comum, o quarto e último aqui dessas dicas, o erro no preenchimento do cadastro de veículos. O manifesto ele vai ser rejeitado se você não colocar certinho, independente de qualquer sistema que você esteja usando, ou até no próprio emissor gratuito, né, da Secretaria da Fazenda. Você tem que colocar a placa, a UF dessa placa, Renavan, tara, capacidade, né, do veículo, tudo em quilos, o tipo do veículo, né, se é reboque, se é tração, qual que é o tipo de carroceria, aberta, fechada, baú, graneleira, sider, qualquer tipo. Tem que informar. Existem códigos lá no manual do manifesto que diz qual que é o código que você tem que usar, e os sistemas já estão preparados para isso. Qual que é o tipo de rodado, né, se é truque, cavalo mecânico, van, é necessário informar também. E tem que informar o tipo de propriedade do veículo, quem que é o dono. Se o veículo, por exemplo, é a empresa que está emitindo o MDFE, certo? Esse veículo é da empresa emitente do MDFE ou é um terceiro, um agregado? Então é necessário colocar, além dessa informação, colocar os dados do motorista, né? CPF dele, o nome dele e dizer... de quem que é esse veículo, de quem que é esse motorista. Existem códigos. Então, quando você estiver tendo esse tipo de rejeição, tá? Você tem que verificar, fazer um pente fino no cadastro de veículo. Se você gostou dessa dica, inscreva-se aí no canal, tá? Porque se você se inscrever no canal ou dar uma curtida no vídeo, eu vou saber que você gostou desse conteúdo, que esclareceu alguma coisa. Tá? E aí eu posso fazer outros vídeos desse tipo, né, para instruir algumas dicas aí das operações. Eu acho que dá para fazer alguns vídeos não muito vinculados a sistema, né? Então curte aí, compartilha e inscreva-se, tá bom? Até a próxima!